Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 20 de julho, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Jesus é um homem que está em constante saída, saindo das casas, saindo dos bairros, das comunidades e indo ao encontro das pessoas que sofrem, das pessoas que aguardam ansiosas uma mensagem de salvação, de esperança e de paz. E Jesus foi sentar-se às margens do mar, porque o mar representa a infinitude, o mar representa a grandeza de Deus, o mar representa todo o poder de Deus que semeia esperança, semeia alegria, semeia paz. E uma grande multidão reuniu-se em volta dele. A imensidão do mar com a multidão a multidão que está ao redor de Jesus. Pessoas de diversas origens, classes sociais, condições civis, financeiras, todas estão ali. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Jesus entra numa barca para facilitar com que todos os ouvintes prestem atenção na sua mensagem. E ali, o evangelista Mateus nos diz que Jesus ensinou-lhes muitas coisas em parábolas. O que é uma parábola? É uma mensagem, uma história simples que cada um que ouve pode tirar as suas próprias conclusões. As parábolas eram um jeito simples de Jesus falar de algo complexo, falar do mistério do reino de Deus, do próprio mistério do Senhor nosso Deus. E ele conta-nos esta parábola: o semeador saiu para semear. Quem é o semeador? O semeador é o próprio Jesus Cristo. E quem é a semente? É a palavra de Deus que foi lançada em diversos campos. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Cada um de nós representa um campo. Alguns de nós são estradas, duras, frias e sem vida. Alguns de nós somos terrenos cheios de espinhos, porque acolhemos a palavra, mas os espinhos a sufocam. Outros de nós somos terrenos cheios de pedra, com o coração fechado. A semente da palavra cai em nosso coração, germina, mas não cria raízes. E alguns de nós somos terrenos de terra boa, onde a palavra cai, germina e dá muito fruto. As sementes, outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando veio o sol, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Vejam bem, nas diversas condições que a semente caiu, ela encontrou dificuldades, encontrou barreiras. Nas estradas, os pássaros a comeram. No terreno cheio de pedras, veio então o sol e queimou aquelas sementes que germinaram porque não tinham profundidade. Para estarmos caminhando firmes na fé, é preciso, é urgente termos essa profundidade da fé, da espiritualidade, da comunhão com Deus. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Os espinhos representam o sofrimento. Quantas pessoas, diante do sofrimento, perderam a sua fé? Diante das perseguições, dos escândalos, perderam, abandonaram a Jesus Cristo. Não suportaram a dor, não suportaram os escândalos, não suportaram as provações, e os espinhos sufocaram a fé. E por fim, outras sementes caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Terra boa significam as pessoas humildes, pessoas de fé, de acolhida, pessoas que têm o coração cheio de respeito pelas coisas de Deus,
se esforçam, se dedicam para perseverar no caminho do Senhor e produzem muitos frutos de serviço, de doação, de entrega. E termina Jesus então dizendo: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Porque aqueles que produziram frutos também não produziram na mesma quantia. Alguns produziram 60, outros produziram 100 e outros 30. Ninguém é igual a ninguém, ninguém produz a mesma quantidade de frutos que os outros. Nós não podemos nos comparar, mas nós podemos sempre nos entregar nas mãos do Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Paz e bem.